Shalom, pessoal. Vai se preparando, pega a sua pipoquinha. O negócio vai esquentar e alguém vai quicar, né? Cenas aterrorizantes virão. Mas calma, sou carioca, mas não é sobre o tiroteio no Rio de Janeiro, tá? Pessoas sensíveis saiam. Tire as crianças da sala, menos que vocês queiram mostrar-lhes a verdade. A batata vai assar, ou o chuchu ou os ovos. O assunto aqui é Páscoa e está bem desenhadinho da forma que uma criança pequena consegue entender. Falar de forma resumida sobre peixe, sobre ovo, sobre cordeiro, sobre pão com fermento, sem fermento. E não tenho nada contra o coelhinho, tá? Nem contra ninguém. Respeito as outras religiões e as formas de pensar. Por isso abri a minha cachola, pois o ponto de vista cristão eu conheci muito bem por 44 anos. Então não seja antissemita. Se você não assista, mas se quiser saber o ponto de vista judaico, de forma bem resumida, lúdica e engraçada, lembrando que não sou rabina, nem morá, nem nada disso. Só venho expressar meu humilde pensamento, sem me aprofundar nas questões alárricas, pois nem convertida eu sou ainda, ao judaísmo, claro. Se você tem dúvidas mais profundas, procure um rabino. Considero todos os lugares pelos quais passei, todas as pessoas que passaram pela minha vida, que foram muito importantes para me ajudar a chegar onde eu cheguei com esse entendimento. Com carinho e amor, mas detonando a idolatria, claro, porque não quero mais isso na minha vida e acho que as pessoas têm o direito de mudar de opinião. Então, bora lá? Deixa a luz da Torá entrar na sua mente. Ortodoxo, claro. Nesse tempo de reflexão, onde comemoramos a festa de Pêssar judaica e muitos comemoram a Páscoa, você já parou para pensar o que ela significa? A saída do Egito ou libertação da escravidão, mas o que é isso nos dias atuais? O que te escraviza? Pêssar significa saltar, pular, passagem. Da escravidão à liberdade, a passagem por meio do mar, também Hashem pulou, preservou os primogênitos dos judeus que tinham o sangue do cordeiro em suas portas. Por que um cordeiro? Deus precisa de sangue ou sacrifícios para perdoar? Ou um bode expiatório? Não! Deixa de ser besta. O rei Davi se arrependeu do seu erro e fez techuvá, e foi perdoado por Deus. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Eterno, e disse Natã a Davi: Também o Eterno perdoou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 12:13. Pêssar não era para perdão. O dia da expiação é no Yom Kippur, que é mais ou menos em outubro. Nessa ocasião, um bode com uma fita vermelha em seu pescoço era solto no deserto em direção a um lugar chamado Azazel, representando que os pecados e impurezas iriam para bem longe, e quando Deus perdoava, o bode voltava com uma fita branca, ou seja, não era sacrificado. E o povo precisava se arrepender de uma forma verdadeira. Eterno, abra os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em ofertas de elevação. O sacrifício para Deus é um espírito quebrado, a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Salmos 51, versículo 15 ao 17. Tem muitos outros exemplos de perdão no Tanar, na Bíblia judaica. Os sacrifícios existiram no templo, porém nem sempre era para perdão ou expiação. Poderia ser para agradecimento, paz, etc. Inclusive não era só de sangue, tá? Era queimada gordura animal também. Assim como nem sempre era de animais, podendo ser de farinha, azeite, etc. Te lembra alguma coisa? Era feito sem sofrimento animal, com abate kasher. Algumas dessas ofertas, inclusive, poderiam ser ingeridas por seu ofertante, familiares, amigos, levitas, etc. Mas a pergunta principal, por que o cordeiro? Já vimos que não era para expiação de pecados. Por que esse animal tão fofinho e inocente tinha que ser sacrificado? Não fez mal nenhum, era um animal puro. A verdade é que esse era um dos animais adorados pelos egípcios. Bingo!
Agora fica fácil entender porque Deus pediu ao seu povo que matasse o cordeiro. Os egípcios veriam que o Deus deles não era nada. No ritual de Pêssar, passagem, libertação, o cordeiro deveria ser assado no fogo, seria comido por inteiro, só restando os ossos. Comido com ervas amargas, representando o sofrimento dos hebreus escravizados, e pão sem fermentação, aludindo à pressa em sair daquela situação. A lenda egípcia do deus Khnum, ser mitológico com cabeça de carneiro ou cordeiro e corpo de homem, chamado de Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo egípcio. Diziam que ele era um oleiro e que através dele todas as coisas foram criadas. Ele era o guardião do rio Nilo, pois o Nilo trazia todo alimento e sustento. Diziam ainda que ele criou o ovo primordial, do qual saiu a luz solar no início dos tempos. Diziam que ele possuía a alma de Ra, o deus Sol, que tinha sido criado por ele e que era seu representante ou filho. Guarde essa informação. No conceito judaico, a alma está no sangue. Para os egípcios, o deus Sol, Ra, viajava pelo mundo subterrâneo dos mortos. Segundo a lenda, Khnum também ressuscitou Osíris. Na mitologia do Egito, Osíris foi morto por querer usurpar o trono. Ele teve 12 discípulos, ressuscitou em 3 dias, foi ao inferno ou Sheol e passou a ter o direito de julgar toda a humanidade. Osíris ensinou o batismo nas águas como renascimento. Curiosamente, Khnum, o deus cordeiro, era considerado o deus dos peixes e retratado como um jarro ou cântaro de água. Khnum controlava as águas do Nilo. Sua esposa, a deusa Ram, com um adorno na cabeça de Ram, controlava a fertilidade e o nascimento das crianças. Por essa pequena amostra da mitologia egípcia, você pode ter noção de onde veio tanta idolatria e o porquê o cordeiro deveria morrer. Esse animal era visto como sagrado no Egito. Muitos judeus também acreditaram nisso e se misturaram com a idolatria do Egito. Eles estavam escravizados no primeiro exílio. Hoje estamos no 4º e último exílio, que é o de Roma. O Eterno, o Deus de Israel, ordenou ao seu povo eliminar o hametz, fermento, a mistura, o pecado, o ego inchado, o orgulho, etc. Aquele sangue na porta era um sinal de obediência do judeu, que anulou aquele cordeiro, símbolo de idolatria. A idolatria egípcia foi envergonhada. Deus não precisa de sangue nem de cordeiro, mas a idolatria deve ser anulada, queimada. A alma, o sangue daquele que representa a idolatria, sendo adorado como Deus, precisava ser exposto para que as pessoas reconhecessem o seu erro. O reinado dos faraós havia terminado, seus primogênitos morreram. Quem escolheu queimar a idolatria pagã teve a sua descendência preservada e saiu do Egito rumo à liberdade. Saia da Matrix da Babilônia de Edom. Deus é um, não é 3 nem 2. Não é homem, não tem mãe. É ilimitado, infinito, sem princípio e sem fim. As idolatrias se repetem nas mitologias por todo o mundo. Deus Sol, Cordeiro, Mãe e Filho. Deusa Mãe, Rainha do Céu. Inclusive, o bolo de frutas, panetone ou colomba, tem origem na idolatria. Veja em Jeremias 7,18. Eram muitos os deuses do Egito, mas Deus eliminou um por um através das 10 pragas. Tinha até a cuca, olha aí, que feia. Reparem nas coincidências, a cruz de cabeça para baixo na mão deles, o poste de Acerá, que parece uma cruz também, um madeiro. Cada praga enviada ao Egito representava uma idolatria e um pecado. Alguns escolheram pagar para ver. Mas isso é tema para outro vídeo. Infelizmente, alguns israelitas também escolheram ficar no Egito e não quiseram abrir mão das suas idolatrias. Porém, pessoas das 70 nações saíram junto com o povo de Israel. Deus não é um homem, muito menos um cordeiro. Sacrifícios humanos são abominação para o Eterno. Jamais ele aceitaria isso.
Não se fará morrer os pais pelo testemunho dos filhos, nem os filhos pelo testemunho dos pais. Cada homem morrerá pelo seu pecado. Eis que todas as almas são minhas, diz o Eterno. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar há de morrer. Ninguém morreu pelo teu pecado, entende? Leia todo o contexto e verás que é possível um perverso se arrepender. Não precisa de sangue nem sacrifícios humanos, porque isso é abominável diante de Deus. E quando houver no homem um pecado digno de juízo de morte, e for morto, o pendurarás no madeiro. Não pernoitará o seu cadáver no madeiro, porém, certamente o enterrarás no mesmo dia. Portanto, o pendurado é um desprezo ao Eterno. E não contaminarás a tua terra que o Eterno teu Deus te dá por herança. Só é necessário um coração sincero e arrependido e a correção, ou seja, seguir as leis básicas do Eterno. Cruz não era altar, e sim maldição. O cordeiro de Pêssar era para agradecimento pela libertação do Egito. Era oferecido em lembrança do fim da escravidão e era feito no templo sagrado. O arrependimento e deixar o pecado é essencial para Deus perdoar. Mesmo quando Israel oferecia sacrifícios no templo, se não houvesse um sincero arrependimento, esse sacrifício não era aceito. Reforço que o cordeiro de Pêssar era para louvor e agradecimento, e não para perdão de pecados. Queime o falso profeta de Deuteronômio 13, que promete ilusões e faz milagres a fim de propagar a idolatria. Em Zacarias 13 também fala de um falso profeta que teria as mãos feridas. Repara na mãozinha, o sol invictus romano, querendo o teu coração, mandando você virar canibal ou vampiro. Quem come pão fermentado, dizendo que é um corpo, e bebe vinho, dizendo que é sangue, em memória de alguém, é o quê, hein? Essa ceia é um ritual antibíblico, para não dizer outra coisa. Com quem você está ceando? Em memória de quê? De uma profanação, uma idolatria? Um pão cheio de hametz e o vinho misturado. Ah, é simbólico, tá bom. Totalmente contrário à Torá. O Eterno abomina o consumo de sangue, escarnecendo o nome do Eterno, indo contrário às suas leis, achando que Deus aprovaria o sofrimento de um ser humano. Se nem um animalzinho podia sofrer nem um pouco, um animal ferido era invalidado como oferta. Nem os animais a gente poderia comer com sangue, porque no sangue está a vida, a alma do animal. E um dos mandamentos para toda a humanidade é cuidar dos animais e protegê-los. Até mesmo para o consumo, Deus ordenou que fizesse o abate caché, ou seja, sem sofrimento animal, da forma mais rápida e digna. I hear the beat. It's in my chest. Você foi enganado pelo Deus Sol de Roma. Ele mudou os tempos e as leis, aboliu as leis da Torá, anulou o pacto, substituindo o Shabat pelo domingo, dia do sol, Mitra, Deus Sol, luz do mundo. Besta, a marca da besta é o descumprimento da Torá, descumprimento das leis do Eterno. Torá é instrução para a vida. O caminho, a verdade e a vida é a Torá dada pelo Eterno Deus. Se você quer entregar o teu coração para um rei perverso que quer tomar o lugar do Eterno, prometendo uma falsa paz e a vida eterna, sedento por sangue, trazendo muitas guerras, inquisições, cruzadas, perseguições, antissemitismo e eliminação dos judeus, como num frigorífico assentando-se no coração dos seres humanos, assim como o bezerro de ouro. Uma idolatria abominável deve ser desfeita, deve ser queimada.
tira isso da sua vida. Realmente fico feliz em tê-lo conhecido, em saber a sua verdadeira face e agora poder me libertar, me desconectando dessa idolatria, dessa impureza tão grande. E saber que não vou cair mais nesse engodo de um anticristo, antimessias, que vai vir novamente e enganará muitas pessoas. Mas esse é o verdadeiro falso profeta que quis tomar o lugar de Deus, o trono de Deus. Se você ainda acha que ele é um Messias, o Messias verdadeiro jamais vai requerer adoração. Ele vai governar ensinando o povo a obedecer às leis da Torá e a reconhecer que Deus é o único que deve ser adorado, o único que deve ser honrado. E toda essa impureza será tirada da terra, será destruída e também envergonhada. E no final de tudo, só o Eterno será o Rei de toda a terra. Suas leis e decretos serão perpétuos, e nenhum outro se assentará ao seu lado. Obrigada por assistir. Sou uma autista que preza pela verdade da Torá e busquei incansavelmente até encontrá-la. Porque as ditas verdades que me foram impostas desde criança eram essas que vocês acabaram de ver, sem argumentos, sem bases e totalmente contrárias para o que Deus quer para o ser humano. E eu de alguma forma pressentia isso. A vida toda sentia que estava vivendo em um grande engano. Descobri meu autismo aos 44 anos de idade e pude entender o porquê de tantos questionamentos e o hiperfoco em buscar a verdade da Torá, do eterno Deus, do verdadeiro Deus. E com certeza meu hiperfoco agora é divulgar essa verdade, que é única. Se desejar, ajude o canal, curta, compartilhe e que o Eterno